meus alunos e alunas do sexto ano da Edila Mello, professor Soares, trazendo aqui mais uma aula para vocês. Nesse dia de hoje, dia 21 de maio, né? Eu quero trazer aqui para vocês uma correção dessa atividade bem simples, né? Que foi para casa na aula anterior. E nós estamos falando aqui de ponto, reta e plano, né? Ponto, reta e plano são assuntos do nosso conteúdo de matemática ligado à geometria. Então, quando se fala em ponto para geometria, são figuras que não têm dimensão, né? Você não consegue mensurar, medir o tamanho de um ponto. Então, você pode olhar para um objeto como um astro, né? Como uma estrela, e você vê-la muito distante, ela representa para você um ponto. Um grão de areia na praia nos dá também a ideia de um ponto, né? Por exemplo. Um plano, você vê a superfície da sala de aula, do piso da sala, dá a ideia de plano, né? Você vai numa rodovia, ela sendo bem retilínea, aquela rodovia, se não tiver muita curva, dá também uma ideia de reta, né, para nós. Então, essa atividade de hoje, ela pede que você responda com suas palavras o que você entendeu por ponto, reta e plano, depois da leitura, né? Vocês viram que na aula anterior nós falamos aí de a ideia intuitiva do ponto, e falamos também que uma corda de um berimbau bem esticada dava a ideia de uma reta, uma estrela no céu nos dava a ideia de um ponto, a superfície de um campo de futebol dava a ideia de um plano, né? Então, esses conceitos, né, ponto, reta e plano, eles são muito intuitivos, né? O que significa intuitivo? Que é de fácil entendimento. Você, como estudante, nós como estudantes, nós temos que, quando falar de plano, você ter uma ideia que é uma superfície que você pode deslizar a mão sobre ela, né? Você tem uma ideia de um plano, né? Você olha para uma janela, muitas janelas têm aqueles gradeados de ferro pela questão de proteção. Muitas das vezes, aqueles gradeados são formados por ferros que estão numa posição que você olha e diz, olha, aqui são retas, né? Você olha para o teto, os telhados das casas, você vê caibros, essas outras partes que seguram as telhas, as ripas, né, também dão ideia de retas, como elas estão montadas lá no telhado, né? Então são coisas muito intuitivas, né? Então aqui no primeiro quesito, observando a sala de aula, você reconhece algo que dê ideia de plano. Então nós não estamos na sala de aula, infelizmente, mas eu estou trazendo aqui uma foto para que juntos a gente lembre aqui, né, do ambiente da sala de aula. Então a gente poderia observar essa sala de aula aqui dessa foto e dizer, dê o exemplo de ponto aqui para nós. Então você olhou aqui e viu uma pecinha como essa aqui segurando a lousa, né, segurando o quadro. Então, de onde nós estamos aqui sentados, vamos imaginar, esses pregos aqui, esses que seguram a nossa lousa, poderia nos dar a ideia de ponto, né? Então eu poderia dizer assim, vamos chamar aqui de pregos, né? Vamos dizer que sejam os pregos que sustentam o quadro, sustenta o quadro negro, né? Ideia de reta, se você olha aqui, né, a borda aqui do quadro, você vê aqui essas laterais, ela nos dá uma ideia de reta, né? Vocês podem dizer que a lateral do quadro negro, nos dá uma ideia de reta.
E de plano você pode olhar aqui para a superfície das mesas, né? A superfície das mesas nos dá uma ideia de... A superfície da mesa nos dá uma ideia de plano, como também aqui o quadro, né, onde o professor escreve aqui, também dá o exemplo de plano. Então, são coisas muito intuitivas, né? E você pede aqui que você possa dar exemplo de ponto reto e plano também na natureza. Então, na natureza você pode dizer uma estrela. Você olha o céu à noite, você vê uma estrela, dá ideia de ponto. Uma reta, você pode imaginar que muitas das vezes você anda numa região que tem pedra e essas pedras têm quinas, né? Vamos dizer assim, que muitas das vezes a lateral dessas pedras pode dar a ideia de retas, né? Vou imaginar, vou colocar aqui quinas de algumas pedras, pode nos dar a ideia de reta, né? E de plano, na natureza, você pode... Tem muita superfície na natureza que dá a ideia de plano, ou seja, tem muitos blocos de pedras que é uma superfície plana. Você pode observar. Muitas vezes a gente anda em lugares que você olha e vê uma grande pedra e ela é muito lisa e aquela é muito ampla, né? Poderia dar uma ideia de plano, né? Você pode, muitas das vezes andando na praia, você olha para o mar e você, na areia, você olha para o chão e vê todo aquele espaço também, né? Você pode dar ideia para nós de plano, a praia, né? O lugar onde você caminha ali, essa superfície que você caminha, que você brinca ali, dá uma ideia para nós também de plano. E você também poderia dizer ponto, uma estrela, um grão de areia, né? Que eu poderia dar ideia de ponto na natureza. Em casa, você tem o que eu posso dizer aqui em casa? Um furo na parede. Você tem um lugar na parede que tinha um prego e foi retirado. Então, um furo na parede pode nos dar ideia de ponto. Em casa você tem, por exemplo, aquelas estantes de ferro e as laterais dela podem dar a ideia de reta, né? Na cozinha, o formato de uma geladeira, aquelas laterais dela podem dar a ideia para nós de reta, né? Ou seja, a lateral de uma geladeira. De plano, em casa a gente pode ver também, né, uma parede, a superfície de uma parede, a superfície de uma parede, por exemplo, né? E do seu material escolar, ponto, você tem aqueles material que você usa para fazer ponta de lápis, por exemplo, né? Aqueles pontinhos, né? Aqueles furozinhos lá furo da lapiseira. Lapiseira que você... aquele furo lá onde faz o afilamento da ponta do lápis, pode dar ideia de ponto. De reta você pode ter exemplo de uma régua, né, do seu material escolar. O plano é a capa do livro. A capa do livro, a capa do caderno, pode dar também a ideia de plano aqui no nosso material escolar, né? E no terceiro quesito pede que você, com suas palavras, pudesse descrever as figuras A e a figura B, né? Então você vê aqui na figura A tem uma figura que se parece com a caixinha de sapato, eu acho. Então, essa figura, vocês poderiam estar dizendo que é uma figura, né? Dizer que ela tem faces planas, e essas faces planas que ela tem,
tem esses biquinhos, essas quinas que nós podemos chamar de vértices, né? de arestas. Então aqui nessa primeira figura A, o que a gente pode dizer sobre essa figura? Letra A diz o seguinte: com suas palavras, descrevas as figuras, a figura A e B. Então, a figura é a figura da figura A. O que eu posso dizer? Posso dizer que ela é formada por 8 vértices. Ela é formada por 8 vértices. Um total de 6 faces. Total de 6 faces. Posso falar também que são 6 faces retangulares. 6 faces retangulares. E posso dizer também e que tem 12 quinas, né? Vamos dizer assim, 12 quinas. Mas vamos trocar, vamos formalizar aqui. Vamos dizer que tem aqui um total de 12 arestas. Então, se você... ela é formada por 8 vértices. Quem são esses vértices? Eu poderia estar contando aqui com vocês essas quinas, né? Esse encontro de três retas, né? De 3 segmentos. Então, eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Então, ao todo, nós temos dizer que são formadas por 8 vértices. 6 faces retangulares. Então, 6 faces retangulares, vamos olhar aqui para elas e olhar aqui por esse lado. Eu tenho aqui na frente, nós teríamos aqui uma, aqui do outro lado aqui 2, aqui em cima 3, né? Aí lá do outro lado eu vou mudar a cor, 3 aqui, do outro lado aqui eu teria 4, 5 e o lado aqui, o lado de baixo, que eu vou pintar dar um pontinho preto aqui, nós teríamos as 6 faces. E aparentemente 6 faces retangulares e que tem 12 arestas. Quem são essas arestas? As arestas são essas quinas aqui, ó. Você olha aqui para essa figura, eu vou riscar aqui uma aresta, aqui em cima mais uma, 2, a outra aqui 3, essa aqui de dentro 4, essa da frente 6, a outra lá do final, do fundo 7, aqui em cima 8, 9, aí aqui na lateral 10, 11 e 12. Né? Então você tem aqui um total de 12 arestas, ou seja, na base você tem 4, mais 4, 8. Aí você tem aqui 8, 9, essa que está lá da lateral 10, 11, 12. Então são 12 arestas, né? Que compõem essa figura. Na letra B, nós temos uma figura as faces triangulares, mas nós temos uma pirâmide, né? Vamos considerar que essa pirâmide ela seja uma pirâmide egípcia, né? E todas as pirâmides egípcias têm a sua base quadrada. Então vamos imaginar aqui, vou colocar já aqui na base dela. Antes de nós construirmos, eu já tenho aqui 4 vértices e tenho também 4 arestas, né? Aqui já da base dela. Então vamos colocar aqui um ponto. Vamos imaginar um ponto aqui em cima. E vamos ligar cada um desses vértices a esse ponto, né? Vamos formar aqui
Eu vou mudar aqui a cor, ver se fica melhor a visão da gente aqui. Então, aqui eu teria uma vértice para cá, outra aqui, e essa outra aqui nesse outro vértice, né? Então, se nós formos olhar aqui, essa figura, ela aparece aqui para nós com quantos vértices? Ela teria 5 vértices, ela tem aqui 5 vértices. Os vértices são esses pontinhos aqui que nós fizemos. Aqui embaixo tem 4, e em cima 5, é uma pirâmide. E aí nós podemos dizer também que ele é formado por 5 faces. 5 faces, né? Que são as 4 faces laterais. Eu tenho 1, 2, 3 e a outra lá 4, né? 5 faces. 5 faces, onde você pode dizer que são 4, vou botar aqui com T, 4 triangulares, 4 faces triangulares e uma face quadrada, como eu estou considerando, e que tem quantas arestas. Então, nós temos essa aresta da base, nós já contamos que foi 4, e temos as arestas laterais, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, ela tem 8 arestas, né? Então, aqui a gente está fazendo esse comentário dessas questões aqui da letra, descrevendo a figura A. A verdade aqui é assim. Aqui na letra A pede que você descreva a figura A e a figura B. A figura B era a pirâmide. Então aqui no item B, então aí foi a resposta do item A. No item B, o que se pergunta aqui? Cite 2 exemplos de objetos, construções, entre outros, que lembre essas formas, né? Então, nós temos as próprias pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito. Nós temos algumas caixinhas de chocolate também, que dão uma... Eu já vi nesse formato, né? Caixa de chocolate, no formato triangular. E no outro formato nós temos caixa de sapato, né, no formato retangular, formato de um prisma. E temos também construções. Lá em São Paulo tem aquele MASP, né? O MASP tem um exemplo como se fosse aqui o A. Vocês podem até fazer uma pesquisa e verificar, né? O prédio chamado de MASP em São Paulo também dá a ideia de uma figura como um paralelepípedo ou uma caixinha de sapato, uma caixa de creme dental, né, que a gente geralmente já conhece. Então, para mim, eu gostaria de ter comentado isso com vocês. É um assunto bem simples, né, de entendimento, mas é bom que vocês calmamente vá assimilando esses conceitos, que eles são conceitos muito importantes em matemática e para o estudo de vocês, tá bom? Então, um bom estudo aí para vocês e até a nossa próxima aula.